capítulo começa com a professora pedindo ajuda para colocar Yeonju em suas costas, e assim fazem. Então ela dizia: Yeonju, sabe o quadro branco? Então, eu preciso que você pegue ele para mim. E a Yeonju fala: beleza. Então elas passavam pelo corredor e a Yeonju, juntamente com o quadro, cobria a porta para que o professor não as visse passando. E dessa forma, elas conseguem passar de boa. Assim que chegam na sala da enfermagem, era visto que ela estava com febre. A enfermeira dizia que ela estava péssima e que precisavam de uma ambulância. Em seguida, ela falava: temos que mantê-la acordada, não podemos deixá-la dormir. Então, com isso, a professora perguntava: Yeonju, o que mais aconteceu? E mesmo estando meio assim, ela resolvia contar. Como ela havia dito, começou há 2 dias atrás. Ela estava sozinha na sala de aula fazendo as suas tarefas. Ela estava lá de boa, normalmente, mas aí ela começou a ficar com tédio e falou: caramba, mano, eu queria dar uma fumada agora. E aí ela começou a procurar pelo isqueiro, mas ela não achava. Ela ficava: caramba, meu, onde que eu botei essa merda aí? Então ela olhava pro lado, e era a sala do professor Lee, e ela tinha uma ideia. E aí essa mina fez um lock-pin muito louco, meu parceiro, e aí ela consegue abrir. Ela entrava e aí ela pensava: pô, não é possível que aquele velho fedendo a caatinga não fume. Mas aí quando ela chegava perto, ela via que tinha uns hamsters ali. Estranhamente, estavam muito agitados. E de repente eles começavam a se atacar. E ela dizia: que isso, rapaz, pode não. E ela tinha a ideia de tirar um deles dali. E aí ela acabava sendo mordida no dedo. Mas também, meu, burra bagarai, bicho. Não, se eu vi que um hamster levou o companheiro de Vasco, a última coisa que eu vou fazer é pegar ele na mão. E aí, enquanto ela tava: ai meu Deus, o professor chegava do nada e perguntava: o que você tá fazendo aqui, rapaz? Eu perguntei: o que você tá fazendo aqui, menina? Por que você entrou aqui sem permissão? O que você tá caçando? Dá o fora daqui, vai. E meio sem jeito ela respondia: ih, foi mal, pessoa. Aí tá ligado aquele hamster ali, pessoa? Então ele acabou me mordendo e você não tem nenhum band-aid aí, não? Ele fez o quê? E ela conta que foi a partir disso que ele trancou ela por 2 dias. E nem se deu o caso de lhe dar um teco de comida. E aí a professora perguntava: tá, mas ele passou a mão em você? E ela respondia: não, por incrível que pareça, não. E ela prosseguia falando: mas ele a manteve trancada e amarrada para garantir que ela não ia escapar. Ela dizia que ele nunca falava. Ela conta também que ele ficava por lá por horas e horas, talvez calculando o melhor momento para tirá-la de lá. Ela também conta que ele olhava constantemente para o relógio, esperando por alguma coisa que não chegava. E outro detalhe bastante importante: ele extraiu seu sangue 4 vezes. E a professora Park ficava se perguntando: mas por que ele faria isso? Com que utilidade? E aí ela ficava: eu não sei, mas eu vou matar ele. Aí ela ficava: e a enfermeira falava: calma aí, meu, calma aí, pô. E aí aos poucos os olhos dela começavam a ficar vermelhos e a visão cada vez mais iria se distorcendo. Aí a cena corta rapidinho pra menina ali. Ela ficava: rapaz, cadê esse homem? Cadê esse homem? Aí do nada alguém aparecia. Era o diretor, que perguntava: o que você tá fazendo fora da sala de aula, hein, mocinha? Aí ela falava: então, é que aconteceu um acidente ali, sabe? Aí voltamos pra enfermaria de novo e estavam ligando pra ambulância. E aí a enfermeira pedia: mas vocês poderiam desligar as sirenes quando vocês chegarem? Aí depois a professora falava: ufa, beleza, cadê esse diretor que não chega nunca? Ô, Yeonju, faz favor, vai lá fora e vê se o diretor tá chegando, por favor. Ô, professora! Será que me mordeu? Eu gostei assim, tá mostrando aqui mesmo. Rapaz, ela me mordeu, bicho. E a menina já tava ficando meio paia das ideias. E a enfermeira ficava: o quê? Mas como assim, bicho? Aonde eu ia dar uma olhada, mas a menina falava: não é nada sério não, tá de boa. Ela dizia que apesar de estar doendo, não era grande coisa.
E nessa situação, a enfermeira tentava explicar, tipo, não, ela provavelmente fez isso porque ela tá em choque, ela não tá entendendo muito bem a situação, vamos dar um crédito pra ela. Só que aí do nada a menina começa a sangrar pela boca, todo mundo fica desesperado, ela começa a ficar sem controle e a professora e a enfermeira fala, segura ela, segura ela! E aí do nada, o diretor finalmente chega e pergunta, o que tá acontecendo aqui, meu? E aí finalmente a ambulância chega, ela é levada às pressas. Aí depois a enfermeira fala, não, pode ficar tranquila que eu vou voltar depois. Mas avisa os pais dela, beleza? Aí a professora, não, tranquilo, só cuida bem dela. E pra finalizar, a enfermeira dizia que quando chegasse, iria ligar pra ela. E depois disso... E quando a professora e o diretor estavam a sós, ele dizia, nossa, então quer dizer que ela estava em cativeiro? A professora confirma, e o diretor logo em seguida ficava, cara... Como assim, velho? Isso não faz sentido. Mas então a professora ia direto ao ponto perguntando, tá, mas o que você vai fazer com o professor Lee? E o diretor respondia, olha, eu acho que apesar de tudo, ele precisa se explicar. Ao que a professora concorda. Em seguida ele prossegue dizendo, mas pelo fato dele ter deixado uma aluna em cativeiro, isso é imperdoável e não há razões lógicas para isso acontecer. E por fim ele dizia que a polícia já estava a caminho. A cena seguinte nos mostra uma mulher que estava caminhando na rua, mas em seguida aquela mesma ambulância que levava a Hyunju passava ao lado dela. Então ela percebia alguma coisa muito estranha ali, algo que lhe chamava a atenção. E quando menos espera, Hyunju aparece ali, totalmente infectada. Um dos alunos estava sentado no corredor, até que ele percebe uma aproximação. Era o diretor e a professora que se aproximavam. O Sr. Lee está dando aula ainda? Pergunta a professora. O garoto confirma que sim, mas que em 5 minutos a aula iria acabar. E naquele exato momento o professor de educação física chegava. Só que ele estava muito desatento com o que estava acontecendo, então ele tentava pagar uma de engraçadão, não sei o que. Ele dava até um bufete do moleque falando, nem me cumprimenta, né, ô safado? E aí, novamente, ele tentava pagar uma de engraçadão, não sei o que, e a professora perde a paciência e fala, ó, vem comigo que eu vou te explicar tudo. E aí, se passando alguns minutos, finalmente tocava o sinal, e o professor, enfim, saía. Para logo então se deparar com os outros professores e o diretor o aguardando. E aí o diretor dizia, olha, precisamos conversar, Sr. Lee. E ele já esperava o que era, e ele falava, não é possível. E aí o Sr. Lee tentava sair de lá o mais rápido possível, mas ele era impedido pelo professor Kang, falando, você tá pensando que você vai pra onde, hein? O professor Lee levantava seu tom de voz falando, sai da minha frente! Só que os alunos começavam a escutar e começavam a chamar a atenção, né? E com isso, o professor Kang sugeria, olha, as crianças estão começando a assistir, é melhor a gente conversar num lugar mais tranquilo. E aí, meu parceiro, não tinha pra onde escapar. E sem perder tempo, ele questiona, cadê a garota? E aí o diretor questiona, meu, você tem ideia do que você tá falando? Você tem alguma noção do que você fez? E aí a própria professora respondia, ela tá no hospital por sua culpa. E ele ficava, o quê? São 10h23 ainda, e a cena corta para a sala da enfermaria, onde a Unjo cuidava do ferimento da sua amiga. E ali elas têm um breve diálogo falando sobre ela querendo ser uma enfermeira. Uma conversinha básica e não tão importante assim, porque o mais importante vem agora. Porque a polícia simplesmente acaba de chegar no local. Voltamos então para a sala de aula e aqui começa a sessão de fofocas. Alguns diziam, nossa, eu vi uma ambulância, eu vi isso, eu vi aquilo, nossa, o que será que está acontecendo? Eu ouvi dizer porque é isso aqui, que não sei o que a Hyunju está muito estranha. Não me leve a mal, só estou indo direto ao ponto. E no meio de tantos murmúrios, a Onjo e a menina lá finalmente chegam na sala de aula. E agora elas tinham muita fofoca para espalhar. Corta então para a sala do diretor e aqui vemos que o Sr. Lee explicou um pouquinho da situação, mas ninguém estava acreditando, obviamente. É aí que a professora então o questiona, peraí, se ela estava doente, por que você não levou ela antes para o hospital? Para que assim ela fosse tratada. Tem muita coisa que você disse que não está fazendo sentido. Ele então começava a ser confrontado. O diretor dizia que aquilo não estava fazendo sentido, não tinha lógica. O que ele contesta dizendo que sim, é tudo verdade, não é mentira. E aí o diretor jogava na cara falando, Sr. Lee,
eu sei que você é suspeito da polícia. E eu já tô sabendo do caso envolvendo sua família, que inclusive não foi resolvido. E aí o senhor Lee falava, meu, o que minha família tem a ver com isso, porra? Mas neste momento, quando o Sr. Kang começaria uma discussão com o Sr. Lee, eis que então alguém aparecia. Este alguém era o policial, que inclusive dizia, bom te ver de novo, Sr. Lee. E aí o clima entre eles esquentava feio. Voltamos então para a sala de aula. E enquanto o professor fazia a sua chamada, os alunos começavam a passar um papel um para o outro, até que chegue finalmente na Eun-jo. E quando ela abre o papel, era um pedido da sua amiga, Sek Lee. Ela pedia para que buscasse alguns remédios para ela, porque ela estava se sentindo meio mal, meio tonta. Ela olha para o lado e via que realmente sua amiga não estava muito legal. Então ela levanta sua mão e fala, professor, preciso ir ao banheiro. Aí ele fala, beleza, vai lá. E aí ela dizia, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que eu vou lá na enfermaria pegar algumas coisinhas para minha amiga. Na sala do diretor, o Sr. Lee pergunta, o que ele está fazendo aqui? E o diretor responde, eu chamei ele. E o professor Lee ficava puto, falando, meu, por quê? Por quê? Não era só deixar a garota no hospital e já era? Por que você envolveu a polícia? O policial pergunta, rapaz, o que você fez agora, hein? Não me trate como um criminoso. Então tá bom, vamos nos sentar e vamos conversar. Ele então se sentava e dizia, olha só, Sr. Lee, isso aqui é uma boa oportunidade para resolver esse caso e o da sua família. Muito bem, me diz aí, o que está acontecendo? E o diretor responde, ele manteve uma aluna em cativeiro. Opa, calma aí, não é assim também não, hein? Eita, mas que situação. Por acaso isso teria relação com o caso anterior? E o Sr. Lee responde, não. Bom, de qualquer modo você disse que ela estava em cativeiro. Bom, mas enfim, o caso das pessoas desaparecidas ainda não foi resolvido. E tudo isso que está acontecendo agora é realmente lamentável. Então com isso eu penso que agora é uma boa oportunidade para resolver os dois casos. O policial revela então que estava ali não pelo caso de hoje, o que deixa o próprio Sr. Lee um pouco aflito. Ele diz que há poucos dias, algumas pessoas relatavam que o próprio Sr. Lee estava fazendo coisas estranhas. E ele questionava quem? Quem me viu? E o que eles viram? Enquanto isso, a Eun-jo procurava pelos remédios no refrigerador, e então ela finalmente os encontra bem ao lado. Voltamos então para a nossa reunião, e o policial perguntava se ele poderia revelar esse tipo de coisas ali. E o diretor responde, fica à vontade aí, menor. Ele dizia que algum tempinho atrás, alguns vizinhos anônimos o denunciaram, dizendo que viram ele carregando uma sacola muito suspeita. E o Sr. Lee reage de uma forma meio puta merda. O policial continuava, dizendo que esses mesmos vizinhos estavam relatando que o Sr. Lee estava muito estranho. Ele também revela que estavam voltando para sua casa para fazer uma investigação. E aí o Sr. Lee tentava se fazer de vítima, falando, não, mas você não acha errado fazer isso com um homem inocente? E o policial retruca, dizendo, olha, sim, até seria, se pela manhã a gente não tivesse encontrado sangue na sua bolsa. Aí o professor ficava, não, isso é armação, tô armando pra mim. Aí o policial só ignora e pergunta pra professora o nome da vítima, né? No caso a Eun-jo. Ele anotava isso e dizia que felizmente ela provavelmente estava sendo internada em algum hospital. E dizia que seguiria com as investigações e com o interrogatório na delegacia. Mas antes de qualquer coisa, a professora Park falava, peraí. O policial parava e a professora enfim questiona, Sr. Lee, por que você tirou o sangue da Eun-jo? Voltamos então brevemente para Eun-jo. E ela se perguntava, pô, comprei um remedinho aqui, mas não vai ser legal ela engolir um remédio seco, né? Ah, mas eu preciso botar pra sala também. Ah, que nada, eu vou comprar umas paradinhas ali rapidinho. Mas enquanto isso, a Sek Lee começava a piorar mais e mais. Seu nariz começa a sangrar e ela começa a ficar atordoada, ficar bastante confusa, quando então o vírus toma conta do seu corpo finalmente. 11h22 da manhã e já tava todo mundo lá fora. Aí o policial falava, muito obrigado pela colaboração de vocês. Discutiremos isso melhor assim que chegarmos na estação. E aí o outro policial que acompanhava ele falava assim, seguinte, a gente não vai te algemar porque você ainda tá na escola. A gente confia em você, nem tente fugir, hein? Aí o Sr. Lee pergunta, tá, mas e se não for eu?
E o policial responde, bom, é só você provar, ué. E aí você tá livre. Mas eu quero ver um malabarismo que você vai fazer para explicar a parada do sangue. E você também vai ter que responder por deixar uma garota em cativeiro. É isso aí, vamos nessa. Então o diretor falava, Sr. Lee, eu espero que isso não seja o que eu estou temendo. Mas então, o próprio Sr. Lee dizia, diretor, tu vai se arrepender muito disso. Na loja de conveniências, onde eu pedia para a humilde senhora uma bebida energética. Ao receber, ela pensava que seria uma boa ficar lá e então pegar alguma coisa para ela comer. Corta para a sala de aula e o professor explicava a sua matéria, mas não parecia estar muito interessante não. Não que ele ligasse, é claro. Quando um grito se seguiu e uma das alunas dizia que a Sekli estava sangrando. O professor logicamente fica em choque, correndo para ajudá-la. Ao se aproximar, ele via com seus próprios olhos aquela cena assustadora. E quando ele pedia para que seus alunos parassem de ficar observando e chamassem uma ambulância, Sekli, enfim, levanta. O que assusta o professor. Então, aos poucos, ela erguia sua cabeça. E o professor esperava que aquilo fosse uma pegadinha. Mas não era uma pegadinha, pois ela cravava os seus dentes em seu pescoço, deixando todos os alunos apavorados. Uma das alunas chegava até a sala dos professores desesperada, o que faz um deles questionar: o que foi? Aconteceu alguma coisa? E em lágrimas, ela dizia que tinha um grande problema na sala de aula. A cena corta justamente para a sala de aula, e um dos alunos tentava conter Sekli. Mas você acha que era moleza? Não era nada. Ele tentava falar com a Sekli, mas ela não dava nenhum sinal de consciência. E ele falava em seguida: alguém, pelo amor de Deus, socorre o professor. A Sekli, infectada, tentava se soltar dele, cravando suas unhas em seu braço. Aí ele falava: pô, não fica olhando aí, me ajuda aí. E ajuda o professor também, por favor. A situação estava fora de controle e estava quase impossível conter aquela infectada. Depois que os cabos iam embora, o diretor dizia que agora era melhor entrar. Era nada. E aí ele perguntava: senhorita Parker, o que se passa pela sua cabeça agora? Ela dizia que nada, estava tudo bem. Mas o professor Kang, em seguida, falava que só essa manhã ela havia presenciado muita coisa e que era normal ficar assim. Em seguida, ele falava que sempre desconfiou que o Sr. Lee era uma pessoa bem estranha, mas que agora tinha total certeza. Em seguida, o professor Kang vai embora. Antes do diretor o acompanhar, ele dizia: senhorita Park, não deixe que isso te afete. E aí, vazava. No entanto, ela só conseguia pensar no que ele disse há 15 minutos atrás. O Sr. Lee chamava sua atenção e ele dizia de forma bem enigmática: eu deixei o livro que você me emprestou na minha gaveta onde eu guardo meus cadernos de anotações. Mas ela ficava confusa, ela nunca havia emprestado nada a ele. No entanto, ela lembrava de um detalhe. Há cerca de 1 ano, sua mesa ficava ao lado da dele. Então, através de um flashback, ela perguntava: você ainda guarda seus cadernos de anotações aí? E ele responde: sim, eles continuam sumindo, mas não se preocupe. E dizia que isso era apenas um hábito. E depois de ter se lembrado disso, ela concluía: é isso, está tudo lá.